ela chove. Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore. Assim eu admiro. Olá, tudo bom com vocês? Sou o Jimmy, esse é mais um Quarentenados, aqui na nossa Deus SamanaCast. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu não posso deixar de falar das lojas Deus Samba. Hoje eu estou com a camiseta aqui que homenageou a Ailton Krenak, num momento tão difícil quanto essa discussão sobre o marco temporal. E eu costumo nem introduzir algum tipo de recado antes, mas marco temporal é o cu, né? Não tem essa, não dá para aceitar esse momento de uma discussão onde acabaria com aquilo que é raiz brasileira, que é brasileiro mesmo, são os indígenas. Mas, bom, dado o desabafo, a loja Deus Samba fica lá na rua Benedito, na Praça Benedito Calixto, na Galeria Como Assim. E isso para quem é de São Paulo. Para quem não é de São Paulo, entre no site usedeussamba.com.br, faça a sua encomenda. Inclusive vai falar diretamente ou com o Marcão ou com a Renata. Os dois já tem um esquema aí de envio de frete para baratear esse custo. Se falar que soube da loja Deus Samba pelo canal, pelo Quarentenados, já ganhou um descontinho aí, certo? Bom, vou apresentar agora a nossa convidada, que se mudou recentemente agora, era de São Paulo, agora está lá em Santa Catarina. Exatamente. E como tá sendo essa mudança? Porque isso não mudou não foi só uma mudança física, mas foi uma mudança de estilo de vida inteira? Sim, Jimmy, exatamente, né? Eu sou nascida aqui, quer dizer, lá em São Paulo, né? E morei, assim, bastante tempo da minha vida, cresci em São Bernardo, né? E, enfim, bom, eu resolvi, assim, dar essa reviravolta, assim, na vida, né? Muito por conta também da gente ainda estar nessa pandemia, né? E, enfim, antes de vir para cá eu tive Covid e fiquei assim 20 dias isolada, foi assim bem ruim, não tive problemas assim de pulmão nem nada, mas assim, aquele estado que a gente fica, né, assim na cama e, nossa, o confinamento mesmo mexeu muito assim com a minha cabeça e, enfim, foi bem complicado. E eu pensei assim, gente, se a gente não for viver agora o que a gente tem vontade, que a gente quer viver, não vai ser nunca, sabe? Então, eu acho que me deu esse senso de urgência também, sabe? Na vida, assim, de despertar de alguma maneira, assim, sabe? E antes você tinha um trabalho formal, né? Como secretária? Sim, na verdade, assim, a minha carreira inteira, né, foi como secretária, né, assim, eu sou formada, né, pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, né, pela FATEC São Paulo, inclusive um curso muito bacana, que chama Automação de Escritórios e Secretariado, que é um curso bem amplo, né, e, enfim, dá, assim, bastante, como posso dizer, ele me deu bastante base, assim, de tecnologia, de administração, né, uma visão, assim, bem ampla, né, de vários setores, que inclusive na época da faculdade que eu soube também da parte de sustentabilidade, né, um professor fez deu uma aula na época falando sobre o tripé da sustentabilidade, né, inclusive foi o Marcelo Aoki. E aí ele explicou, né, aquilo, e eu sempre fui uma pessoa muito ligada nessa parte, né, da sustentabilidade dentro de casa, né, meus pais sempre foram muito, assim, preocupados, né, na separação de lixo, né, sempre foram, assim, tiveram essa questão de cidadania muito forte, né, então, quando eu vi aquilo na faculdade, aquilo mexeu demais comigo, né, então sempre tive ali em contato, né, com essa temática, digamos, né. E agora, como é que está sendo essa adaptação a essa nova vida? Inclusive Sim. profissionalmente, né?
Sim, sim. Assim, Jimmy, o que eu posso falar para você é que durante a pandemia inteira, né, eu vim tentando, de alguma maneira, colocar a sustentabilidade na minha vida, assim, como foco principal, sabe? Assim, eu tentei realmente pensar nisso, assim, de uma maneira, como posso dizer, até radical, né? Porque eu tenho lá o curso que eu fiz também da fluxonomia, né, que foi essa mudança também, né, do secretariado para uma fluxonomista, né, que é bem bacana também de contar, que é uma nova visão, né, a fluxonomia vem desse tripé da sustentabilidade, e é bem bacana porque traz, né, novas visões, né, a gente enxerga o mundo de uma forma diferente, né, pensando em 4 dimensões, que é no campo cultural, ambiental, o social e o financeiro, né, que o financeiro, inclusive, a gente chama de tempo moeda, né, que não é só dinheiro. Então, a fluxonomia, então, assim, ela veio, né, do tripé da sustentabilidade e a gente incluiu o cultural, né, então, inclusive, é uma técnica, né, digamos, é uma tecnologia que está disponível aí para a gente, que foi, inclusive, idealizada, né, e, digamos, formatada por uma brasileira, que é a Lala Denzelin, né, e a partir da fluxonomia, então, que eu também, né, fiz o curso, fiz a imersão, e me redescobri, digamos, né, assim, o que eu queria fazer da vida, com o que eu queria trabalhar, né, e na pandemia, então, o que eu fiz? Eu troquei serviços, né, com uma querida, que é a Sandra Mara, e assim, né, em troca de uma sistematização que eu fiz da fluxonomia, que foi um mapeamento, né, geral dos fluxonomistas do Brasil, aí ela me trocou por uma consultoria profissional, então foi bem bacana, assim, e aí foi onde surgiu a Sustentudo, que foi uma saboaria natural que eu criei, né, na pandemia, e foi muito gostoso, porque era tudo vegano, né, e assim, a gente, assim, tentava ali entender, eu falo a gente, mas era eu mesma, né, tipo, eu que estava ali realmente experimentando, né, todas as fórmulas, digamos, né, e eu fiz um curso com uma moça que inclusive é daqui de Santa Catarina, que chama-se Naira, e enfim, né, foi todo um processo, né, falando com a Sandra, e aí me redescobri como motivadora de vida sustentável, e aí fui para essa área da saboaria natural, encontrei com a Naira, né, então assim, sempre tentando buscar alternativa, né, porque você veja, o sabão, né, o sabonete, era a nossa arma principal no começo da pandemia, né, contra o Covid, se a gente for ver. Então, assim, eu tentei pensar numa solução mais natural possível, porque a gente estava ali toda hora lavando a mão, aquela coisa, e também pensar na questão do banho, né, porque a gente não tinha muito o que fazer no começo da pandemia, então, descansar, né, para uma pessoa que às vezes não tem recurso, um banho é algo que, né, faz a pessoa ali relaxar e ficar numa boa e ter aquele momento com ela mesma. Então, e por ser sabonetes naturais, então assim, trazia tudo esse lance, né? Era feito com alecrim, óleos essenciais, né? Assim, e bem gostoso, assim. E no fim deu certo, né? E foi super bacana e enfim. Vendendo ali os sabonetes, eu também reconectei, né, com muita gente ali da minha vida, e eu acho que esse ganho social, né, quando a gente fala de fluxonomia, principalmente, a gente fala de ganhos em várias dimensões. Então, assim, o ganho social que eu tive, né, vendendo ali os sabonetes também é super importante de falar, porque realmente não era só dinheiro mesmo, né, tinha um lance mesmo de não só, assim, disseminação da sustentabilidade, né, porque eu criei um Instagram e tudo mais, e falava muito de sustentabilidade lá,
mas também de você, né, se unir às pessoas que pensam parecido com você, né? Que inclusive é o que a gente está fazendo aqui. Exato. O Quarentenados, na verdade, a Deus Samba na Cast surgiu dessa ideia de tentar unir o máximo de pessoas que pensem a sociedade de uma maneira conjunta, orgânica, e que se consiga tentar, dando voz também para trabalhos sociais que agem de maneira atomizada, né, muito separados, e acabam não sabem que a 2 quarteirões tem um outro trabalho social que, se somarem forças, dá um grande ganho, né? Foi nisso que a gente pensou quando a gente criou a Deus Samba na Cast. Que legal. Inclusive, Jimmy, só voltando aqui, você perguntou para mim justamente como é que, né, está sendo esse meu momento aqui. E, enfim, eu contei dessa parte do sabonete para poder chegar até aqui, né? Então, enfim, o legal de contar do processo é que a gente percebe como que o fluxo se dá, né, das coisas. E assim, no caso, o sabonete ali me reconectou com uma prima minha, né, que tinha, como é que se diz? Ela é nutricionista, né, a Juliana Hipólito, e ela é dos cuidados paliativos, né? Então, a partir disso, eu entrei numa empresa, que na verdade uma instituição, né, do Rio de Janeiro, e que cuidava ali de pessoas, né, assim, falando sobre o luto, né, cuidando das pessoas ao final da vida e tal, e isso me trouxe, assim, muito aprendizado, né, e eu perdi meu tio por Covid, enfim, acabei fazendo uma cerimônia online, né, póstuma, e me reconectei com a poesia, né, eu convidei um poeta, né, para fazer uma poesia, que é o Nuno Arcanjo, e foi bem bacana, assim, e a poesia, assim, me redespertou, sabe? Eu falei assim, nossa, gente, poesia, né? Puxa vida, a gente aqui confinado e tal, e de repente a poesia toca a gente de uma forma tão profunda, né? E assim, eu entrei nesse lance da poesia e, tipo, fui fundo, né? Tipo, o Nuno me convidou para fazer uma mentoria, né? Porque a gente trocou algumas ideias depois dele ter feito a poesia para o meu tio, né? E assim, é até assim, emocionante de falar, porque é algo assim tão bonito, né? De pensar assim como que surgiu tudo isso, né? E eu sempre fui uma pessoa que sempre fez muita poesia, assim, mas assim, bem, digamos, freestyle, né? Tipo, no Facebook, né? Tipo, aquela coisa, sempre, né, assim, escrevendo de alguma forma, né? E aí, assim, Jimmy, o que aconteceu foi que, meu, eu ter vindo para cá, né, tipo, e ter feito uma mentoria com o Nuno foi tão bacana, porque eu estava precisando dar essa respirada, e aqui para onde a gente olha, tem coisas bonitas de se ver, enfim, e tem um pensamento totalmente diferente de São Paulo, né, então, por exemplo, eu acho que eu aliei muito, né, essa questão, assim, da questão da sustentabilidade, porque eu vejo a sustentabilidade não só como aquela coisa chata, né, que o pessoal fala, os ecochatos, né, porque, né, tudo o pessoal é muito cri-cri, tipo, eu não vejo a sustentabilidade como uma coisa chata, sabe, eu vejo algo assim, realmente gostoso, sabe, de você mexer, de você pensar, puxa vida, isso daqui, o que eu posso fazer com aquilo? Nossa, é lixo orgânico? Não, é resíduo orgânico, por quê? Porque aquilo pode ir para uma horta, né? Pode servir de adubo para uma horta, né? O meu lixo aqui reciclável, o que será que dá para fazer com ele? Né? Então, assim, vai te surgindo, né, várias ideias. Eu enxergo a sustentabilidade como uma força criativa, né? E eu acho que a sustentabilidade também na nossa própria vida, né? Como que eu tô na minha vida, assim, tipo, o que eu tô consumindo, né? Como é que tá sendo? Porque a gente tem no mundo, né, assim, capitalista,
essa coisa de que é só consumindo, né, que a gente vai ser feliz. E na verdade, não, né? Às vezes as pessoas estão ali comprando e, né, tipo, muitas vezes assim, é a forma da gente ver as coisas, né? Né, nessa perspectiva mesmo de dar mais importância para relacionamentos, de dar mais importância para coisas assim, arte, né? De repente você, né, assim, se sentir bem com você mesmo, né? De repente você está ali num momento tão ruim, aí você fala, meu, vou pintar, vou fazer poesia, vou dançar, sabe? E eu acho que resistir na pandemia também é isso, sabe? E pensar dessa maneira é a real sustentabilidade, eu acho, né? E, então, assim, vindo para cá, eu tô, de repente, colocando tudo isso em prática, né? Então, por exemplo, vou lá jogar meu resíduo orgânico na horta na horta comunitária, né, que trabalha com essa parte dos resíduos orgânicos para fazer adubo. Estou indo também numa outra horta comunitária, que é para poder auxiliar aí o pessoal que realmente está numa dificuldade, né, de alimentação, que a gente sabe, né, a fome ela está assolando o nosso país, né. E então, assim, eu sei que é pouco, é pequeno o que eu estou fazendo, mas de repente desperta, né? Eu estou postando muito no meu Instagram, então de repente desperta ali nas pessoas, puxa, o que será que dá para eu fazer, me envolver, né? Localmente, né? Porque às vezes a gente pensa muito macro, não, porque o governo precisa fazer isso, não sei o quê, porque a culpa é sempre do outro, né? A gente se abstém, a gente fala, não, eu vou lá, voto e tá tudo resolvido. Não, gente, né? Eu acho que a política, ela se faz assim no nosso dia a dia mesmo, né? Então, né, já dizia lá Sócrates, né? Todos somos políticos, né? Então, assim... Relação humana política, né? Então, e eu acho que dá pra gente fazer muita coisa, assim, sabe? Sendo quem somos e como pensamos, né? Então, e aí tá sendo dessa maneira, sabe? Eu tô vivendo aqui também num lugar que assim, eu já cheguei, já tinha tudo praticamente, né? Assim, pronto, né? Então, isso facilitou bastante, né? Eu vim para ficar uma semana, me encantei pela ilha, fui muito bem recebida, assim. Né? Muita gente falou, nossa, mas você está indo para Santa Catarina, né? O lugar dos bolsominions, não sei o quê, tipo, aí eu, né, tipo, fiquei em choque, não, vou confessar, fiquei em choque lá com aquela estátua, meu Deus do céu, lá da Havan, meu Deus, eu não imaginava que fosse tão grande aquela coisa lá. Mas assim, passei por ela, passou a raiva, eu falei, não, vamos ver qual que vai ser. Aí, assim, Jimmy, eu sei que quando eu vim para cá e comecei a olhar todas essas outras perspectivas que a ilha me apresentava, sabe, de pessoas que também pensam da mesma maneira, com tudo isso que começou a surgir assim, apareceram pessoas maravilhosas, né, do brechó aqui perto, que inclusive eu tenho que falar dela, da Kate, que é uma pessoa incrível. E assim, eu acho que a gente acaba assim, se conectando mesmo com as pessoas que estão na mesma energia que a gente, na mesma vibração que a gente. Eu acredito muito nisso, sabe? E quando você se joga para o mundo com a sua verdade, eu acho que as coisas boas, elas acabam vindo mesmo, sabe? É engraçado porque eu tô numa vibe muito semelhante, né? Eu vim agora pro interior, estou morando aqui, apesar da Deus Sama na Cast ser em São Paulo, a escola que eu trabalho é em São Paulo, minha vida social está em São Paulo, mas eu estou morando no interior. E é outra coisa, é uma outra vida, é uma outra realidade. No início, inclusive, foi difícil, porque né, a gente está acostumado nesse ritmo de produção sem uma produção impensada, a gente só tem que produzir, mas produzir para quem, e por quê, isso não se pensa, né? E é uma busca por uma produtividade que não nos alimenta enquanto seres humanos, enquanto seres sociais.
E aqui eu comecei a pensar muito mais nisso. Inclusive, coincide a minha mudança para cá. Eu, né, já contei isso em outros episódios. Sempre fui uma pessoa meio... Eu sempre fui depressivo, né? Tinha que fazer ali a minha terapia e tal. E eu fui saindo da depressão e isso coincidiu com a minha mudança para cá. E a forma... Eu sempre falava de consumo responsável. Não tem como não consumir, porque estamos numa sociedade capitalista, mas esse consumo, quando é responsável, ele tem um outro direcionamento e melhora a qualidade de vida, né? E aí foi algo que eu comecei a praticar e não só discursar, e foi muito positivo para mim. Hoje em dia eu não me vejo voltando para São Paulo para morar, mas nunca. De jeito nenhum. Olha, eu vou te falar que eu também, assim, não tenho a menor intenção, assim, de realmente voltar para morar, mas eu vejo que, assim, passear, sim, né? Passear seria muito bacana, assim, né? Mas morar realmente, assim, para mim não faz mais sentido, porque realmente, sabe, talvez, assim, se eu tivesse condições, né, de repente praticar as mesmas coisas, digamos, que eu estou praticando aqui, colocar em prática, de repente, o que eu estou aprendendo aqui, talvez poderia ser uma boa, assim, porque você mexer com a terra é muito gostoso, sabe? Você, assim, tá em contato com a natureza o tempo todo, é muito bom. E quando eu, no caso, né, no meu Insta, hoje eu me autodenomino como afrofuturista, né? E afrofuturista romântica, inclusive. E quando eu falo de afrofuturismo, eu vejo isso, sabe? Essas imagens, né, que o pessoal coloca na internet, então, né, sobre o afrofuturismo, né, de você pensar o futuro da tecnologia conjugada com a natureza, né? E tendo esse reconhecimento afro, né? Então, é você realmente visualizar, assim, um futuro bom, sabe? Porque a gente não pode só querer dentro da gente ter, boas intenções, né? Como diria a Lala, né? De boas intenções o inferno está cheio. A gente precisa realmente colocar em prática e visualizar novos campos, né, futuros, assim, desejáveis mesmo, né, então, você pensar realmente, né, você imagina que coisa mais linda, né, se em cada esquina tivesse uma horta comunitária que as pessoas pudessem ir e sabe, tipo, e se, como posso dizer, se envolver com aquilo, né, e perceber a importância de você cuidar da terra, cuidar das sementes, né, porque no fim das contas, né, quando você planta, aquilo dá. Então, assim, por que a gente está brigando tanto, né, por essa loucura de comida meu, como resolver os problemas, né, da fome e tudo mais? Eu vejo assim como sendo algo tão simples, né? Eu acho que se houvesse, assim, no poder público, né, como posso dizer, um novo pensamento, né? Eu acho que de repente as minhas ideias assim são muito, digamos assim, radicais, né, pro pessoal, mas eu acho que, né, é importante também dar essa remexida, assim, porque se a gente não pensar, né, dessa maneira, né, uma esperança, assim, queimando, né, no nosso peito, como que a gente faz, né, para sobreviver? Então, eu acho que também muito disso que eu trago, né, dessas ideias novas e de pensar totalmente disruptivamente falando, né, foi porque eu também fui para fora, né, fiquei 1 ano na Irlanda. E, enfim, eu até falei disso na live, né? A gente está, inclusive, aqui por conta da live poética que eu fiz, né, e tal. E foi bem bacana, assim, porque eu acho que as pessoas compreenderam, sabe, na live, tudo isso, assim, que eu venho tentando trazer, né? Desde o meio do ano passado, eu venho explicando para as pessoas o que é fluxonomia, tentando, sabe,
falar para as pessoas assim, gente, vamos se perceber, vamos olhar para dentro, né? Vamos tentar, assim, como posso dizer, aflorar aquilo que a gente, de fato, quer fazer na vida, né? Porque é complicado, né? Assim, a pandemia, ela deixou a gente de mãos atadas, né? E o que sobra, né? Da gente em casa, sozinho, né, tipo assim, parado, entre aspas, né, sobre as nossas ideias, nosso pensamento, a nossa forma de enxergar o mundo, sabe? E eu acho que eu tentei passar isso pro pessoal, e o pessoal foi, assim, gostando, né, quando eu vi que eu tinha ali 100 pessoas, mais ou menos, de audiência, né, de repente me seguindo e tudo mais, eu falei, bom, vou tentar fazer uma live aqui e juntar com um chá de cozinha para ver o que dá. E realmente, assim, fiz lá a intervenção artístico-poética e o pessoal adorou, assim, foi bem, né, tive uma receptividade muito boa. E eu acho que eu falei, assim, tudo realmente que eu precisava falar, sabe, assim. E foi bem gostoso e eu acho que, meu, é isso, sabe? Quando a gente, né, faz o que realmente gosta e tá no nosso coração, as pessoas percebem a nossa verdade, sabe? Uma coisa que eu gosto, já de várias coisas que você publica, que você expõe, é que você coloca de uma maneira que deixa todo mundo que lê aquilo se sentindo confortável, acolhido, abraçado, né? Uhum. E eu que vou para esse lado mais pragmático, eu sempre penso, tá, mas num contexto mais macro, como é que rolaria isso? E obviamente que essas coisas, e isso é algo que até você não colocou, mas que é uma coisa que você faz, que você não desvincula essa sua luta, esse seu ativismo para essa vida mais sustentável e racional e orgânica, de uma luta político-social também de quebra de certas manutenções de privilégios de pessoas que têm um tanto que não é necessário ter, que dá para ser muito bem distribuído, que é assim, ainda que você, conseguimos falar de um certo grau de privilégio, né? Agora, tem uns que não tem nem como chegar nesse ponto que nós estamos, sim, por não terem esses acessos, porque tem um Eduardo Saverin com 97 bilhões na conta, né? Então, você sabe que eu tava assim, esses dias, né, eu vi um gráfico, foi até de um youtuber, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas Felipe Castanhari, eu tava pensando no Felipe Castanhari quando você falou isso. Eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, né, para quem não viu, né, um gráfico assim que mostra onde estamos, né, nós aqui pobres, né, estamos ali, né, em comparação com o dono ali do Facebook, ou digamos o co-dono, não sei como posso dizer, co-diretor, alguma co-fundador. Co-fundador. Porque ele e o Mark Zuckerberg ainda são tratados, mas ele consegue ganhar uma renda aí. Então assim, quando a gente fala, né, por exemplo, acho que foi no meu último vídeo, se eu não me engano, lá no Insta, eu comentei sobre manipulação, né, dos meios de comunicação e tal, e de como, né, tudo que a gente vê, assim, na mídia, às vezes, tenta levar a gente para um lugar de medo, de pânico, né, e, tipo, né, as pessoas, assim, elas acabam ficando mesmo nesse estado, né, e às vezes a gente fala, mas Aline, hoje em dia a gente tem a internet, a gente tem esses canais, igual esse aqui que eu tô falando contigo, né, que você tem aí, que são mais abertos, que tem, né, que dão abertura para ideias mais livres e libertárias e tal, mas muita gente, né, a gente tem muita gente, assim, mais velha, de repente, do que eu, que assiste televisão, que está ali, sendo condicionada a todos aqueles pensamentos e tudo mais, né, e é complicado, né, porque aí você vai para a internet, tem o lance do Facebook, né, que eu, assim, praticamente nem uso, né, eu posto porque eu
ponho lá no Insta e vai direto para o Face, mas eu não entro mais em discussões e não fico mais no Facebook porque eu realmente não vejo sentido, sabe? É um algoritmo, assim, que não me agrada, não, sabe? Não vejo sentido mesmo e, inclusive, assim, é complicado, né? Porque a gente sabe, né, como as últimas eleições foram, né? Então a gente teve muito problema assim com relação a robôs, né? Os bots e tudo mais. Então são coisas chatas, né? De falar, mas a gente tem que falar, né? Então e a gente que é humano, né? Que a gente que bate o coração aqui, tipo, e que pensa, né? Diferente, que veio de raízes mesmo assim de pouco dinheiro, né? Né, dificuldade mesmo, a gente entende que é preciso se posicionar e é preciso trazer novas ideias e sabe, e falar de tudo isso, porque senão realmente, né, a gente está entregue, né, tipo, é engraçado, porque eu vejo nesses filmes de ficção científica, né? Não de afrofuturismo, que nem a Pantera Negra, que inclusive a gente assistiu junto, né? Ou Pantera Negra, né? Mas, mas assim, filmes, assim, digamos, de ficção científica, digamos, hollywoodianos, né? Que mostram os robôs dominando a Terra e não sei o quê. No fim, gente, quem são os robôs, meu Deus, né? Tipo, é isso aqui, né? É o celular, né? E assim, e às vezes as pessoas elas estão sendo condicionadas para determinados pensamentos e padrões e sendo bombardeadas ali com propagandas e às vezes a pessoa não tem nem discernimento, né? Para falar, não, isso daqui me serve, isso daqui não me serve. Ela simplesmente vai, né? E entra naquela onda. Então, a gente, né, que pensa diferente, eu acho que é super importante, assim, de vir e falar, e por isso que eu acho que eu tô tendo essa coragem toda, sabe, de também, sabe, falar, assim, e sair um pouco desse lugar, assim, como posso dizer, do apagamento, né, porque, enfim, eu já tive muito receio, sabe, de falar das minhas ideias. E eu acho que hoje a gente não pode ter mais esse medo, porque, meu, a luta tá aí, né? Então, e a vida, ela se faz muito pela gente, né? As pessoas, né? Elas podem, sim, né? Transformar o mundo, né? E é aquele dizer também, né? Livros não mudam o mundo, né? Quem muda o mundo são as pessoas, né? Então, assim, claro, né? A gente, né, precisa ali ler, se informar, e, né? Assim, ter conhecimento. Mas o que adianta, né? Você ter o seu livro e eu tenho uma estante de livros, né? Gente, prática, sabe? Vamos para fazer, né? Pôr a mão na massa e eu tô muito, assim, aqui em Floripa, vivendo isso, sabe? Falei tanto de sustentabilidade, vamos falar. Peraí. E na prática, como é que será que funciona, né? Como é que será que, de fato, né? E quando você, né, vê acontecendo, aí você fala, opa, dá certo, então vamos nessa. Sim, você falou uma coisa no começo que eu tenho total acordo, né? Que tentam o tempo todo nos impor medo. Então, tentar ser feliz é um ato de resistência. Tentar relaxar é um ato de resistência. Tentar curtir a vida, enxergar o lado bom dela é um ato de resistência, né? Sim, então... sim, e eu acho assim, sabe, Jimmy, às vezes, né, as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, mas uma pessoa que pensa em sustentabilidade, ela é hippie, né, é uma pessoa que, é uma pessoa que tem que viver na miséria, é uma pessoa que não pensa em, né, ter uma condição boa, né, ter como posso dizer, viver assim, sabe, bem, digamos, né. As pessoas confundem, eu acho, muitas coisas, porque quando você, assim,
se permite pensar de uma maneira diferente, assim, quando você se permite, assim, trazer para dentro da sua vida realmente o que interessa, né? Tipo assim, cuidar do lixo, cuidar, sabe, dos seus pensamentos, não se deixar, sabe, contaminar por toda essa loucura. E quando você realmente tenta, né, ser feliz, né, ainda com todo esse problemão que a gente está vivendo, né, é de fato a resistência. E assim, a gente precisa falar para as pessoas que você, assim, né, querer viver bem, né, não é algo ruim, assim, né, porque às vezes é aquela história, né, porque o cara como que é, comunista de iPhone, né, tipo, tem umas histórias assim, né, tipo, a pessoa se auto-intitula, sei lá, anarquista, mas anda de Honda, né, sei lá. Eu acho assim, gente, o seu posicionamento político, ele não pode te atrapalhar em você querer ter uma vida boa para si mesmo, sabe? Isso não impede você de querer o bem do restante das pessoas, né? Então, né, assim, inclusive quando a gente pensa né, pôr a mão na massa, né, ir lá, colaboração, né, juntar as pessoas, realmente assim, pensar no que a gente pode ganhar estando junto, né, e não assim só no individual, né, porque eu via que em São Paulo era cada um no seu quadrado, assim, não tinha essa coisa, né, da comunidade, e era, pelo menos eu, né, morando lá, assim, não via muito isso. E eu acho que, na verdade, a grande sacada é a gente estar em comunidade, a gente estar se movimentando dessa maneira, assim, sabe? E que, no fim das contas, é a gente resgatar a nossa humanidade, né, Jimmy? Que eu acho que acabou sendo perdida também na pandemia, porque, olha, eu vou falar para você, ficar dentro de casa 20 dias isolada, para uma pessoa que é ativa e super, assim, sociável como eu, foi um baque, assim, de fato muito grande, né? Então, eu falo que eu perdi a dignidade, sabe? Tipo, eu virei tipo um cachorro, assim, tipo, sabe? Porque a gente só comia, ia no banheiro, aquela coisa assim, meu Deus, o que aconteceu, né? Então, acho que esse resgate da nossa própria humanidade e de né, o lance da poesia, né, da gente quais são as emoções, o que eu estou sentindo, o que dá para eu externalizar, né? De repente, a gente não está tendo acesso a psicólogo, a uma terapia, né? Como que a gente vai ficar bem com a gente mesmo, sabe? Assim, né? E com um presidente tão assim insano que, meu Deus, né? Que nem se pode se dizer presidente, né? Para mim, isso daí que tá aí, pelo amor de Deus, super, assim, de uma insensibilidade, né? Então, assim, como o próprio Emicida diz, né? É nós por nós, né? Assim, né? Eu acho que aquela obra dele do Amarelo, acho que também foi assim algo que realmente trouxe, né? Um movimento de levante das pessoas, sabe? De luz, assim, de falar, gente, é a gente por a gente mesmo e assim que vamos seguir para sair dessa, sabe? Tipo... O que eu acho da hora no trampo do Emicida é que a mensagem do Amarelo, tanto do documentário quanto do show, né? Uhum. A mensagem é algo que, para quem é quebrada, quem é perifa, já tá sabendo faz tempo. Mas deu uma acordada numa galera classe média que se achava rica aí. Sim, sem dúvida. Então, porque assim, eu acho que ele, assim, conseguiu trazer, né, sintetizar, né, bastante, né, toda a questão do lance histórico, né, de luta dos negros e, assim, entender mesmo de que lugar que a gente veio, né, porque, por exemplo, eu mesma, você também, né, a gente tem raízes africanas, indígenas, europeias também, mas, enfim, né, muito da gente vem, né, dessas da mãe África, né, e do próprio Brasil, né, então eu acho que
quando a gente se reconhece assim, né? Porque existe esse questionamento, né? O que é o Brasil, né? O que são os brasileiros, né? Né? Tipo assim, que povo é esse, né? Que não tem identidade, né? E na verdade não, né? A gente tem uma identidade, né? Eu já bato de frente, porque eu acho assim, quem acha que o Brasil não tem uma identidade, eu acho que não estudou história, não foi ver arte, não foi, sabe? Porque a gente tem, né, museus, a gente tem a literatura brasileira, a gente tem muita coisa, né? Então, eu acho que trazer essa autoestima para o brasileiro é importante também, porque muitas vezes a gente fica naquela coisa, né, de, como é que fala? Naquela cultura vira-lata, né? Ah, não, porque o que se faz aqui não importa, né, tipo, esse lance de ter ido para fora, eu acho que me fez, assim, enxergar isso, porque eu lembro de ver muitos músicos na rua lá, e eu, às vezes, estava num dia ruim e passava, assim, pela rua, né, uma das ruas lá, Grafton Street, lá em Dublin, né, e aí eu tava num dia ruim, passava pela rua e aquele músico, né, tocando ali um reggae, tocando sei lá, uma música clássica num violino, eu parava para ouvir aquilo mexia comigo, eu começava a chorar. E aí aquilo, né, no dia a dia, né, eu sentindo aquilo, né, às vezes dias bons e vendo bandas de rock muito boas e fazendo aquelas conexões todas. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, o que a gente tem aqui brasileiro mesmo, né? Então, aí eu comecei a ouvir Nação Zumbi, aí eu comecei a ouvir, sabe, umas bandas assim, mais, digamos, regionais, que é a banda Cataia. Então, quando a gente fala, né, de cultura e de transformação cultural, eu acho que a gente tem que trazer esse reconhecimento brasileiro, raiz, sabe, do que está rolando aqui, do que a gente é. E eu acho que a cultura acaba vindo com tudo isso, né? Inclusive foi um estopim, né? Todo esse lance do reconhecimento que eu vejo, né? Ter feito uma feira criativa, né? No ABC. E eu sempre fui muito envolvida com a cena underground, né? Do ABC. Enfim, eu falei assim, a gente tá precisando, eu tô precisando vender sabonete, o músico tá precisando tocar, o amigo ali tá precisando, né, vender a arte dele, vamos juntar todo mundo, fazer uma coisa legal aqui. Enfim, no final do ano passado, então, a gente criou lá, tem até o Insta, né, Feira Criativa, ai meu Deus, faz tanto tempo que eu não entro, mas é feiracriativaonline.abc. Enfim, a gente fez essa brincadeira aí, que foram 3 dias, né? E foi assim, ó, puxado, mas assim, foi algo multiplataforma, né? Então, foi um grupo de WhatsApp, e a feira, né, rolou nesse grupo de WhatsApp, e a gente divulgava no Instagram, enfim. Se eu não me engano, no Facebook teve pouca atuação, mas foi mais... no YouTube a gente subiu, né, os vídeos dos músicos, né, e a gente fez uma feira criativa, assim, online, né, uma coisa assim nova também. Foi bem bacana, assim, porque trouxe, assim, muito do que os músicos estavam fazendo, né, durante a pandemia, e como eles estavam ali reagindo a tudo aquilo que foi muito difícil, né, porque não teve muito incentivo, na verdade não teve pouquíssimo, né, incentivo, assim, eles foram realmente, né, jogados de escanteio, né, e a gente sabe, né, música é cura também, né, quando a gente, né, ouve, né, sons da nossa própria gente, ou de fora, enfim, acaba sendo, assim, um momento de paz, né, por mais que às vezes você ouve ali um rock pauleira, aquilo ali, se você, né, tá ali, meu Deus do céu, muito nervoso, aquilo te acalma, né, tipo, é uma doideira, né, tipo, ou às vezes não, eu tô num momento aqui que eu quero relaxar, vou pôr, sei lá, um blues, vou pôr, né, uma coisa assim, um jazz, né, enfim, eu acho que a música, ela acaba sendo muito importante também, né, para a gente pensar futuros, né, então,
quando eu trouxe esse lance da feira criativa, acho que foi bem bacana, assim, e o pessoal entendeu, né, e esse rolê e entrou nessa onda, assim, mas, enfim, né, inclusive na época eu fiz para ajudar os músicos, né, 15% do valor seria para revertido, né, seria não, né, foi revertido para os músicos, né, então teve ali pessoas vendendo produtos veganos, igual uma moça que fazia salgadinhos veganos, então teve arte, né, um amigo, Rodrigo Sancho, que também faz umas artes lindas, assim, ele pinta muito bem, né, então, e é lá também, lá de São Bernardo, né, das quebradas e tal, então acho que assim, não sei, sabe, eu acho que tá tudo ali na cultura, sabe, pra gente conseguir visualizar novos campos, a gente precisa primeiro pensar aqui, ó, na gente, no que a gente quer, no que a gente gosta, no que a gente sente, né? E para depois ir para nossa casa, para depois ir para nossa comunidade, para depois ir, sabe, para o Brasil e para o mundo, assim, né? Tudo começa aqui, né? E eu acho que essa visão toda quem me deu realmente foi esse lance da fluxonomia 4D e é importante colocar porque é algo assim que realmente você vê que faz bem, digamos, né? E traz esse respiro, né? Assim, esse impulsionamento assim do amor, digamos, né? Porque no fim é a força mais potente que a gente tem, né, Jimmy? Sim. E a gente resistir da melhor maneira, né? É difícil, assim, porque você vê, né? Tantos desempregados, né? Tanta gente, assim, em situações tão... Eu sei de tudo isso, né? Eu sei que está muito complicado, né? Inclusive, enfim, a gente sabe, né? Assim, que realmente não está fácil, mas eu acho que né, a pessoa também vibrar só nesse lance, né? Tipo, com o nome daquele ser que é indizível, digamos. Se você Voldemort. se você fica ali só naquele nome e naquela vibração, sabe? Não é papo de jovem místico, sabe? Eu acho que é papo de pessoas assim esclarecidas mesmo, porque se você fica só naquilo ali, tipo, você acaba se contaminando por aquele ódio, sabe? E eu acho que a gente tem que olhar para outro, sabe? Para outro lado, assim, e falar assim, meu Deus. Sabe, assim, né, deixar o volume mais baixo, assim, sabe, fingir que não existe, poder isso daí para aí, vamos pensar aqui na gente, vamos fazer outras coisas aqui, que eu acho que a gente vai conseguir ter um resultado, eu acho, melhor, sabe? Eu acho que é por aí. Eu, além de concordar com isso, né? Até porque o pensar em si, para ir ampliando aos poucos, depois pensar na casa, depois no bairro, depois na sociedade, isso é importante. E isso não significa que você está ignorando o que está fora dessa bolha, até porque não tem como ignorar, porque as coisas, nada funciona de maneira separada, assim, não são compartimentadas as situações. E eu posso até falar por mim, assim, eu sempre fui uma pessoa muito combativa, muito imbatível e não olhava para mim. E num determinado momento eu estava fazendo com que as pessoas se afastassem de certas lutas, não porque elas não se comovem com aquilo, mas porque elas estavam achando chato, para elas estava pesaroso, e eu estava caindo numa depressão. Então, assim, como é que eu vou ajudar alguém se eu não estou bem? Eu preciso estar bem para poder ter força, para poder juntar todo mundo e vamos embora e vamos atrás, e sem deixar de sorrir, de se indignar, sabe? As coisas podem acontecer ao mesmo tempo desde que a gente consiga sustentá-las. E isso que você traz é algo que é uma espécie de recarga de bateria, né? Então, justamente, porque assim, você veja, né, eu participei esses dias de uma reunião, né, com uma pessoa muito especial, né, que chama Mônica Lan.
E ela é uma fluxonomista também, e ela, assim, já é mais, mas ela tá, assim, na luta, ó, há muito tempo, né, uma pessoa, assim, bem mais velha que a gente e tal, enfim. E assim como ela, eu falo, sabe, eu não vou mais pra rua, assim, eu respeito e dou força para quem tá na rua, mas eu realmente, assim, não vou mais, ela mostrou um gráfico muito interessante, assim, falando, né, de como que é essa pirâmide, digamos, assim, das energias, né, então, por exemplo, quem está aqui embaixo, no medo, né, aí você vai subindo, né, aí a insegurança, não sei o quê, aí, tipo, a felicidade, aí, aí tem o amor, né, e aí, tipo, então, assim, é uma pirâmide, digamos assim, do estado que a gente está, né, então, assim, por exemplo, hoje, eu me sinto num estado, digamos, amoroso, né? No meu coração, assim, é amor, sabe? Que vibra. E quando a gente põe isso para o mundo, você consegue afetar muita gente, né? Com esse amor todo que você sente, né? Porque o medo, ele tá lá embaixo, né? Ele tá ali, tipo, e ele, a partir dele, você só tem, né? Tipo, pior, né? E eu até vi uma publicação esses dias também, falando sobre o Afeganistão, né? E aí, assim, né? Puxa vida, a gente, né? Hoje em dia falando de armamento, falando de, nossa, assim, contra, né? Indo contra as instituições, né? O STF, nananã, e nananã. Peraí, mas não é o Afeganistão que tá assim, né? Que está com armas em punho, que não tem legislação, que nós por nós, assim, dessa forma, né, louca, né, tipo, aí você fala, puxa, né, que não tem, as mulheres não têm direitos e tudo mais, né, mas o Brasil, a gente quer isso, é por aí, é esse o caminho, a gente não, né, pelo amor de Deus, então, assim, eu acho que a gente tem, né, instituições democráticas, né, e o que a gente tem que fazer é lutar por elas, né, o SUS, né, se não fosse pelo SUS, né, e ter as vacinas, né, sabe, né, como que faria, né, como que a gente podia estar aqui, de repente, agora, né, porque a pandemia, ela fugiu do controle, né, e assim, eu acho que apesar, né, de toda essa complicação que a gente tem na política, né, eu acho que a gente pensar realmente, sabe, assim, em lutar pelos mínimos direitos que a gente tem, né, que a vacina, para mim, gente, sempre foi algo que sempre esteve aí, né, tipo, a gente se vacinou de tanta coisa, né, Jimmy, né, assim, tipo, nossa, era algo tão comum, né? Desde criança, né? Você vai ali no posto, toma uma vacina e tá tudo certo, né? Tipo, e de repente agora virou uma coisa assim, nossa, não, porque a vacina, né? Tipo, que é um direito assim, mínimo, né, do ser humano. E é fogo, né? Porque você fala, meu Deus, o que aconteceu, né? Por que as pessoas estavam indo contra a vacina, né? Não dá para entender, né? Eu assim, não conseguia, não tava entendendo, né? Tipo. E... Eu acompanhando os movimentos desde 2013, lá, começou com MPL, que ainda ali era razoavelmente justo, mas não teve um direcionamento e acabou sendo aparelhado pelo MBL. E lá para cá deu para traçar direitinho onde é que teve a curva nesse multiverso, né? Onde é que foi para uma curva totalmente estranha e onde as pessoas começaram a negar aquilo que era óbvio para elas, aquilo que elas sempre conviveram, viram, sabe, tocaram. Gente que teve ascensão social por conta de um momento que o país passava e de repente falava que o país estava na miséria. Eu falei, mas calma aí, os seus pais estiveram assim, seus avós, você está bem justamente por conta dessa mudança que teve. E olha que assim, tem 1000 críticas para se fazer,
Mas o pessoal batia no que era bom, e não no que era ruim. Eu até posso, assim, me colocar nisso que, né, que você está falando, né, posso até, assim, me reconhecer, porque, assim, a gente sempre foi muito revoltado, né, e assim, o lance de 2013, na época eu estava lá, né, estava fora do país, estava na Irlanda, e assim, a luta pelo transporte sempre foi algo, assim, da minha vida, né, tipo, morando em São Bernardo, sempre indo para São Paulo, então, aquela coisa, né, a vida inteira, né, assim, no trânsito, aqueles transportes precários, o valor alto da passagem, né, porque, enfim, intermunicipal e tudo mais, e quando eu vi aquela loucura, né, que a polícia fez ali, né, na época, eu olhei aquilo e me revoltei, assim, e me indignei, falei, gente, mas as pessoas, elas estão sem armas, estão, né, tipo, gritando sem violência e tomaram, assim, um baque ali, né, tomaram, sabe, assim, né, uma repressão muito grande, né, assim, e aí eu, assim, por ver legitimidade, né, na fala do passe livre, decidi me posicionar e tudo mais, mas confesso que eu estava, assim, num primeiro momento, né, de repente você fala, meu, é isso mesmo, é o transporte, né, e aí você vai, aí, né, até fora do país mobilizei ali, né, um pessoal e tudo mais, para a gente ir lá para Dublin, enfim, para a gente, né, falar e, enfim, se expor, né, se expressar da nossa indignação. Mas o que aconteceu foi que a mídia também, né, ela como posso dizer, ela acabou, né, distorcendo o discurso, né, para uma coisa reacionária, né, não era só por 20 centavos, não sei o quê, e aí começou a virar, não, é porque a segurança, a saúde e a educação, e colocou tudo num balaio só, né, e de repente a gente viu, assim, um discurso, né, gente levantando umas placas, assim, que você olhava, você falava, meu, mas o que é isso, né? Tipo, a gente não tá falando de todas essas coisas, a gente tá falando do transporte, né? O que tá pegando aqui é a luta pelo transporte, né? Então, aí se misturou, eu acho, uma indignação geral ali, e a mídia cooptou, né, isso, e gerou o que gerou, né? E a gente chegou aonde a gente chegou aqui, né? Mas assim, claro, né? Eu vou estar sendo hipócrita se eu falar que eu também não estava indignada com tudo. Claro que a gente estava, mas a gente tinha bastante noção do que estava fazendo na rua, né? De repente, aquelas pessoas que entraram ali depois e a massa toda, né? De repente, a galera não estava sabendo muito bem por que estava ali lutando, né? Tanto é que tem tantos vídeos, né, de entrevistas, né, de pessoas assim. Então, que você é contra o quê? Então, eu tô aqui porque me chamaram. Eu tô aqui porque eu não gosto do PT. Tipo, né, assim, não tinha nenhum embasamento mesmo, né, de fato do porquê você tá na rua, né? Então, eu acho que essa ignorância, talvez, né, é uma palavra forte, ignorância, né? Mas eu acho que essa ignorância nas ruas acabou trazendo esse esvaziamento, assim, e essa, como posso dizer, trouxe, assim, essa ideia, né, tá tudo ruim mesmo, e, enfim, né, a gente precisa de algo novo, e tananã, mas ninguém sabia muito o que era, e aí no fim culminou ali no golpe, né, de 2016, e enfim, né, porque assim, eu acho que as pessoas às vezes confundem, né, a gente está numa democracia e a gente pode brigar pelas coisas, né, e não é porque você está numa luta que de repente, né, você quer o fim, de repente, daquele governo, né, eu acho que a gente repensar um pouco, né, assim, as lutas eu acho importante, né, apesar de eu não ser uma pessoa que sempre estive na rua, né, o passe livre, por exemplo, foi a primeira vez que eu fui para a rua, então eu acho que
você repensar as lutas, assim, é importante, porque você pode, né, você deve se manifestar, mas eu acho que o Estado, né, de uma forma geral, ele deveria respeitar, né, essa voz do povo e deveria, né, ouvir mais essas vozes, né, e não simplesmente, né, dá a paulada lá no pessoal, que esse pessoal aí não sabe o que tá falando. Eu acho que no fim a gente sempre quis o diálogo, né, mas né, essas instituições aí maiores, digamos, nunca, né, pararam para ouvir de fato, né, a gente, né? Então, eu acho que também tudo chegou aonde chegou por conta disso também. Também, mas tem uma coisa que você falou a ignorância é uma palavra forte, mas ela é uma palavra muito bem colocada, porque, né, tem algumas coisas. Quando se fala algo de um vazio sem ter a real noção do que você está falando, a probabilidade de falar besteira é gigante. E é o que aconteceu. E eles vêm falando besteira até hoje. Aí a coisa foi aumentando, foi escalonando. Porque Sim. antes era saúde, educação. Tá, mas o que da saúde? O que da educação? O que do... Ali a pauta do MPL, ali do transporte, era uma pauta muito bem estabelecida. Só que aí começaram a cooptar, que nem você falou. Uhum. E a coisa foi escalonando na ignorância, saúde, educação, corrupção, vacina, globalismo, de repente está falando um absurdo tão grande que eu falava já em 2018, eu falava em 2015 que tinha dado merda. Uhum. Mas em 2018 ninguém achava que o inominável, só fazendo um parênteses, eu gosto muito de uma coisa que o Adriel Filho, que foi uma pessoa que a gente convidou para um dos episódios do Mãos Dadas, fala que é assim, eu não dou adjetivo pro Bolsonaro, porque dar adjetivo a ele é humanizá-lo, mesmo que de maneira ruim. Então não tem que adjetivar algo de alguém que não trata de maneira humana. Então nem chamar de boçal eu consigo, de tão entendeu? Não, às vezes as pessoas não, porque é psicopata, porque. Gente, não, peraí, é capacitismo isso. Não, gente, isso. Não, eu assim, realmente não consigo dar um adjetivo também, Jimmy, eu tô com você, porque, tipo, gente, né, assim, pra mim, assim, né, é de um absurdo tão grande, né, que enfim. É inominável, eu não consigo falar o nome. É impossível, porque é uma coisa muito fora do humano, e a gente trabalha na realidade humana. Sim, porque, gente, olha, eu vou falar pra você assim, como foi pesado esse lance, sabe, desse homem, dessa coisa aí. Sabe, eu tava ali com Covid, Jimmy, sabe o que eu ficava na minha cabeça? Aquele desespero dele ali, brincando, né, com a pessoa sufocada. Veja, como que uma figura, né, de maior importância do seu país brinca com uma coisa dessa, sabe? Com sofrimento, sabe? Isso é insensibilidade no seu mais alto nível, né? Então, assim, imagina eu ali, né, na cama, né, assim, sofrendo, né, aquelas coisas todas que a doença me trouxe, e na minha cabeça, tipo, a pessoa, digamos, mais importante, né, do país, vindo na minha mente, assim, tipo, a pessoa brincando com uma pessoa sufocada, tipo, olha, assim, o meu estômago revira, assim, sabe, tipo, é horrível, assim, é de uma maldade, né, de uma insensibilidade, assim, que a gente não tem palavras mesmo, né, porque parece, eu vejo e falo assim, gente, mas será que essa pessoa, essa coisa, será que gosta realmente do povo, né, porque uma pessoa que faz isso com o seu próprio povo
ela, não sei, será que eu tenho vários questionamentos, assim, porque eu realmente não consigo compreender, na minha cabeça não entra. Você falou que você não está indo para as ruas, aí até eu concordo com você quando você diz que eu primeiro preciso me sentir bem para ir depois ver o que eu faço. Eu costumo brincar que eu só tenho uma regra na vida, né? Todo mundo pode fazer o que quiser desde que não me enche a porra do saco. Aí eu falo isso. Aí tem gente que fala assim, mas o cara tá lá, mas ele tá me enchendo o saco, porque o que ele faz lá me afeta aqui, e afeta quem tá em volta aqui. Eu ainda sou uma pessoa que, né, eu falo ainda, muito mais pelo licença humorística do que por ser ainda de fato. Sim. Eu sou uma pessoa que tem empatia com outra pessoa. Se a outra pessoa tá bem, beleza, ela pode fazer o que ela quiser. E o que ela faz não interfere em mim, ok. A pessoa tem que estar bem e eu tenho que estar bem. Agora, se eu vejo que uma pessoa está mal, porque o inominável, né? Eu ia chamar de imbecil, mas não posso chamá-lo de imbecil, porque os imbecis não merecem. Aí, o inominável faz algo que faz com que aquele cara não consiga ascender socialmente, ter uma luz de vida mais para frente, está me afetando, e está me afetando diretamente. Né? Porque eu tenho, por exemplo, aqui tem um vizinho que a minha mãe recebe cesta básica e aí ela doa direto para esse vizinho, porque ela fala, não, eu consigo me virar sem a cesta básica. Mas o cara não consegue, ele precisa. Né? E ele não tem de onde tirar. E justamente porque ele perdeu muita coisa de 2017 para cá, ele foi perdendo, até que perdeu quase tudo. Caramba. Então, assim, a gente tá, assim, digamos, numa derrocada, né? A gente tá, assim, conforme... Até eu venho falando, né, nos meus vídeos lá no Insta, né? Inclusive, quem quiser seguir aí, a Godoy Poeta, tem vários vídeos meus lá falando, né, sobre... esse lance mesmo, né, assim, sabe, de como a gente pode, tipo, sair dessa, né, tipo, cara, como que a gente vai sair dessa, tipo, é complicado, né, e se a gente não olhar para dentro da gente, realmente, se a gente, né, tipo, assim, se reconhecer, né, porque eu acho que a gente buscar soluções passa por a gente se reconhecer, de onde eu vim, o que eu já fiz, sabe, quem eu sou, né, então assim, conforme, e os vídeos que eu fui fazendo me ajudaram também a ir falando sobre tudo isso, e compreendendo, né, quem de fato é a Aline, né, como que eu vim para aqui e tudo mais, né, então, e saber, assim, que no fim, às vezes, assim, a gente não estava na rua, mas a gente sempre esteve lutando, né, eu acho que a luta pela sobrevivência do pobre, né, ela é legítima, porque às vezes a pessoa não tem nem condição de estar envolvida no movimento social, e às vezes, né, ela está simplesmente sobrevivendo e tentando se manter, né, então eu acho que, assim, tanto que muitos dos movimentos sociais são puxados pelos estudantes, né, que são, digamos, pessoas que estão mais ali com mais tempo, digamos, entre aspas, né, porque a gente sabe que também vida de estudante, né, como a gente... Energia, né? Isso, tem mais energia e tudo mais. Apesar que eu ainda continuo indo na rua, mas eu compreendo quem não vai. Então... E eu vejo assim, tipo, no meu caso também, né, esse lance de não ir pra rua, né, eu sou muito cobrada, né, tenho muitos amigos, assim, e amigas que me cobram disso, né, e eu realmente, assim, decidi, sabe, desde 2015, né, que em 2015, que foi um ano bem complicado, que foi um ano, assim, digamos, de todas as revoltas que afloraram, assim, em mim, e... né, na época eu voltei a estudar na Federal do ABC, que eu tinha entrado, né, para estudar Ciências e Humanidades,
que dava ali vários direcionamentos para políticas públicas, ciências econômicas, relações internacionais, né? E voltei a estudar, virei vegana, fiquei 8 meses vegana em 2015, sabe aquela coisa assim, tipo, vou mudar o mundo e tal. Li um livro, inclusive, um livro que chamava Revolução Vegana. Olha, assim, foi uma loucura. E na época, assim, aconteceu uma coisa bem difícil, que foi a minha avó, né, ter ficado ruim, enfim. E eu cuidei dela até o fim da vida, né, enfim. E assim, né, também ter sentido todo esse lance difícil do SUS na época, né, porque ninguém ali queria dar o devido atendimento, a gente ia nos hospitais e era muito difícil, né, assim, conseguir atendimento e tal. Então, assim, no fim das contas, ela, né, acabou vindo a falecer e eu não fiquei bem, né, depois disso. Foi bem difícil, bem complicado, assim, para mim. E é fogo, né, porque o pobre, assim, ele sempre tá na luta, né, por mais que a gente diga que não, mas o pessoal não tá na rua, mas o que o pessoal tá fazendo, né? O pessoal tá nos hospitais, o pessoal tá no campo, o pessoal tá, né, sei lá, a moça da faxina no shopping, né? Tipo, as pessoas elas estão trabalhando, as pessoas elas estão ali, ó, ralando para sobreviver, né? Então, eu acho que essa voz, digamos, dos invisíveis, né? Ela também é importante da gente parar para pensar, né? Porque há muita cobrança, né? Mas voltando aqui ao que eu estava falando, né? Eu acho que em 2015 eu também fui muito para a rua, né? Com relação ao passe livre. Voltou essa revolta também no começo, né? Acho que foi janeiro e fevereiro, se eu não me engano. E eu, assim, vivi um cenário de guerra, sabe? Então, assim, toda vez que a gente ia pra rua, era paulada, era repressão. Veio uma bomba no meu pé, estourou e perdi uma unha aqui, tipo... Nossa, assim, sabe? Tipo, você sentir gás queimando no seu corpo inteiro. Quem já teve essa sensação de correr e perder, ter falta de ar e viver um cenário de guerra, né? Então, assim... Realmente, assim, por uma questão mesmo psicológica, né? Eu acho que eu não vou mais para a rua porque eu não consigo me imaginar nesse cenário novamente conturbado, sabe? Eu estou numa outra vibe, eu acho que eu trago, assim, a minha revolta e a minha vontade de transformar o mundo de uma outra maneira hoje, sabe? Mais pelo amor, mais... despertando as pessoas para o lado da sustentabilidade e tal, sabe? Porque, claro, né, você tá na rua, só quem foi para a rua e que vai é que sabe, né, como é, assim, não é reconfortante, não sei se seria essa a palavra, mas, assim, é empoderador, né, você se sente parte, né, da mudança e tal. Dá a sensação de pertencimento. Né, muito assim, né, quando você volta para casa, por mais que você tenha tomado bomba na cabeça e corrido e feito e acontecido, você fala, meu Deus, estou participando de um momento aqui importante, de uma luta, né, pelo meu povo e tal. Mas eu acho que, assim, você não ir também e, de repente, se articular de uma outra forma, também é válido, sabe? E eu acho que não tira o direito da gente falar e de se expressar, né? Porque é como eu digo, né? Eu tô com as pessoas que estão lá, né? Hoje eu não estou mais, mas eu super, assim, apoio quem realmente quer, né, todas essas mudanças, porque é super necessário, né? Se a gente não pensar em outras possibilidades e alternativas e outro cenário, né, para o nosso país, né? Quando a gente fala de fluxonomia 4D, a gente está falando de criar futuros, né? E quando eu falo de afrofuturismo, a gente está falando de criar futuros. Então eu estou muito mais, sabe, lá na frente, vendo o que dá para a gente já viver de futuro do que aqui ficar vivenciando esse
esse inferno, né, que virou nosso país, sabe? Tipo, eu decidi realmente, sabe, desligar a televisão. Inclusive, faz 3 meses que eu não vejo TV. Falei, eu vou desligar e vou pensar lá, porque é muito complicado, assim, né, de, tipo, a gente acaba sendo radical, né, de alguma forma ou de outra, porque você quer se sentir bem, né, você sabe que você tem muita verdade, muito amor no seu coração, e quando você vê tanto ódio, tanta maldade, tanta, né, coisas que não tem nada a ver, você fala, meu, que é isso, sabe, tipo... Não, esquece. Vamos voltar aqui, vamos ficar aqui no nosso ninho, vamos criar coisas aqui, que eu acho que dá mais certo. E é válido. Toda luta é válida, mesmo que seja num pequenininho ali. Tem Sim. gente que está conversando só com o bairro, o vizinho. Sim. Outra pessoa. Agora a internet faz que a gente tenha pequenas conexões também, mais distantes. Sim. Tudo isso é válido. E assim, né, Jimmy, igual você falou mesmo aqui no podcast, né, com relação à felicidade. Cara, felicidade é um puta ato de resistência, assim, né? Você veja, meu pai, assim, é uma pessoa, assim, super brincalhona, assim, e o mundo pode estar acabando, assim, as coisas podem estar caindo, sabe? Tipo, tudo pode estar ruim, ele sempre vai fazer uma piada, ele sempre vai, sabe, trazer uma brincadeira, ou vai divertir a gente. E na vida, assim, eu sempre acabei me deixando ser influenciada por ele, né? Por muita coisa, né? Pela dança, pela forma de pensar, né? Meu pai é um grande espelho, assim, para mim, eu acho, né? E eu acho que eu acabei trazendo isso como uma forma de resistência também, né? Que nem na própria live que eu fiz lá, que foi a primeira, inclusive, né? Eu trago isso, né, assim, bem explícito, né, gente, a gente não está em casa com bastante tempo, por que a gente não vai brincar, por que a gente não vai, sabe, se divertir, ou, se for o caso, né, estudar o que a gente realmente gosta, né, que nem tem amigas minhas falando, eu vou estudar aqui, sei lá, biomedicina por hobby. Meu, vai ser feliz, sabe? Vai, o que você quer fazer? Eu quero tocar violão, quero não sei o quê. Tipo, meu, né? A gente sabe, tem muitas também iniciativas assim, gratuitas, né? Eu sou muito dessa gente, né? Desse pessoal do gratuito, assim. Eu acho que as coisas, elas, quanto mais democratizadas, né, melhor. Porque quando as pessoas têm acesso, né? A determinados pensamentos, determinadas formas, né, de ver a vida, eu acho que a gente tem um ganho, né, para a humanidade mesmo, né. Então, né, você se deixar experimentar também, porque às vezes o ser humano, ele não é só espectador, né, ele também é criador da própria realidade, né, então quando eu falo disso, né, das pessoas serem felizes de alguma maneira, é isso, sabe? Elas serem mais ativas e não tão reativas, né? No hoje, né? Porque a gente no fim tá muito reativo, né? As pessoas, elas parecem assim, que só falam hoje de CPI, de não sei o quê, tipo, meu, tá uma coisa assim, tipo, meu, gente, vamos falar de outras coisas, vamos pensar, vamos criar, vamos, né, tipo, visualizar outras ideias e, sabe? E se a gente fica vivendo nesse negocinho assim, tipo, a gente fecha, né, nosso campo e a gente não visualiza mais nada, né? Então, por isso que, assim, eu respeito pra caramba a luta, sabe, assim, da galera que é mais politizada, assim, com relação a partido mesmo político, né? Inclusive, assim, inclusive tenho muitos amigos que são aquela, né? Tipo, eu não sou ligada a nenhum partido, né? Assim, não sou filiada, né? Mas eu, assim, tem gente da minha rede que é, né, do PT, tem gente que é do PSOL, tem gente que é do PCB, tem gente que é
Tem de tudo, assim, sabe? E assim, claro, sempre mais voltado, mais ligado à esquerda. Mas eu super, assim, dialogo, né, com essas pessoas e eu acho que elas entendem também esse meu lado e esse meu posicionamento, assim, porque no fim das contas, eu acho que às vezes eu também não estar dentro da política ativamente, diretamente, digamos, é um fator até de proteção, sabe? Porque eu não consigo me imaginar, tipo, dialogando nesses espaços, né? Eu vejo que, às vezes, assim, existe muita burocracia ali, né? E eu sou uma pessoa, assim, que, é papo reto, sabe? Então, é fogo, né? Assim, eu super respeito, assim, e dou força, né? Mas eu me vejo assim mais como, digamos, uma articuladora né, assim, uma pessoa que pode trazer, sabe, outras visões de outras maneiras que não exatamente assim na política, sabe? Eu sou muito doida para estar na política. Olha, eu precisei respirar muito fundo ano passado, que eu participei ativamente da campanha e tal, e aí tinha que falar com cada figura, e aí você respira muito fundo, você fala, tá, beleza. Então, você pode falar, né, Jimmy? Me conta, assim, eu também gostaria muito de saber, assim, como é que funciona por dentro, né? Se você puder falar também, não sei, mas é algo, assim, bem curioso, né? Eu tenho uma super curiosidade de entender um pouco mais também como é que funciona, né? Então, durante a campanha, teve um certo candidato a vereador, que inclusive foi eleito, que ele tem muito poder de influência na base da força em alguns lugares. E quando eu chegava para fazer campanha nesses lugares, eu era ameaçado. Teve uma pessoa que fazia campanha também para a gente, que quando ela viu os representantes desse ser humano aí, esse eu ainda vou chamar de ser humano, mas né, dessa pessoa, ela foi se esconder no shopping, porque aí tem bastante gente, ela falou, eu não posso mais fazer porque eu tô com medo, né? E é nesse estado de medo que a gente já falou em outras, você que tocou no assunto outras vezes, esse estado de medo ele muda, porque são vários estágios do medo que a pessoa te coloca, seja por ameaça física, constrangimento, ameaça verbal, tem vários tipos de medo que vão se formando. É que assim, chegou um momento, eu tô numa fase da minha vida, tô na fase do foda-se. Ah, estão te ameaçando? Foda-se. Vambora. Eu tava muito nessa do confronto. E de certa forma, isso me protegeu porque, eu ficava pensando, na boa, eu tenho que cuidar, eu vou falar isso pela primeira vez publicamente, eu vim para o interior porque meu pai tá com Alzheimer, né? E eu tô ajudando minha mãe a cuidar do meu pai. E aí eu ficava falando, na boa, eu tô passando por uma puta dificuldade em casa, não vou parar por causa disso. Sinto muito, que a minha ameaça vai ter que me botar medo demais. O meu limiar de medo aumentou muito. Sim. Então, para me ameaçar, vai ter que pôr alguma coisa muito pesada para cima de mim. Olha, realmente assim, Jimmy, eu sei como é, né, cuidar de alguém que, né, realmente, assim, tá, né, numa dificuldade, assim, né, uma pessoa mais velha e da família, né, isso é bem complicado, né, assim, apesar de ter sido pouco tempo, né, que eu cuidei da minha avó, mas eu, assim, super compreendo, né, e tenho, assim, empatia mesmo por esse teu momento, e eu acredito, assim, que essa, de fato, é a nossa luta, né, pela vida, pela saúde, por manter, né, as pessoas que a gente ama bem, né, porque no fim, se a gente não pensar nas pessoas que a gente ama também, né, no fim, assim, o nosso radicalismo, eu acho que ele tem que ser, assim, também, de certa maneira, com os pés no chão, né, eu tenho falado disso também, porque senão você acaba ameaçando pessoas
né, que não tem nada a ver, né, com você, né, assim, ou melhor, né, não tem nada a ver com as suas ideias, com a sua luta, né? Porque a gente sabe que, digamos, o mal existe, né? A gente sabe que, às vezes, mesmo dentro dos próprios partidos e dos próprios movimentos sociais, tem pessoas ruins, né? E como a gente sabe disso, né? Então a gente também tem que, né, de repente, né, tomar um pouquinho de cuidado porque, de repente, assim, né, sei lá, é complicado, né? A gente está no Brasil. Sim. Mas eu cheguei num ponto nesse sentido, por exemplo, com o meu pai. Eu tinha duas opções. Ou tratar isso de forma pesarosa, ou tratar isso de uma maneira que fique leve para ele, para mim e para minha mãe. Eu vou tratar isso da maneira mais leve possível. E isso do tratar de maneira leve cai naquilo que você falou lá no começo. Estão tentando nos impor medo tantas vezes que eu não estou mais sentindo medo assim, sabe? Porque tá leve para mim. Ah, beleza, é para fazer. Vai ser difícil, vai ser complicado e de certa forma tem que me preocupar. Mas vou fazer. Óbvio que eu repenso as formas de se fazer, porque, né? Tem pessoas que dependem de mim, então vou pensar até onde eu posso ir, mas mas o medo não me para. Sim. Isso é algo que... então, e essa paralisia, né, que a gente tem que ir muito contra, né, eu, assim, vou te falar, Jimmy, muitas pessoas, inclusive do próprio grupo da fluxonomia, né, que foram pessoas que fizeram o curso, né, comigo, de outras turmas, né, assim, eu conversei com muita gente, né, e muita gente, assim, me deu muita força, porque são pessoas de áreas diversas, né, tem gente da área de administração, tem o Nuno, por exemplo, que é poeta, tem a Angela Schmidt, que é uma pessoa super, assim, da área da sustentabilidade, né, fez oceanografia, quer dizer, né, tipo assim, são várias pessoas de várias áreas, assim, que colocaram seus pensamentos para fluir, digamos, né, assim, em outro tipo de fluxo, né, e pensando sempre no bem comum, pensando sempre nessa coisa, né, do bem-estar e tal. E eu acho que todas essas pessoas também que eu conversei me deram muita força, assim, para eu poder estar aqui falando até com você, sabe? Porque, inclusive, também agradecer a Simone Catalã, que foi a pessoa que cedeu, digamos, né, o quarto dela para eu ficar aqui. Ela estava rodando o Brasil, né? Foi até lá com o pessoal dos indígenas, né? Deu força lá, foi levar cobertores para o pessoal lá em Brasília, né? Enfim, viajou também para onde tem lá próximo de Brasília, Alto Paraíso, né? Enfim, ela estava rodando o Brasil enfim, é uma pessoa que eu admiro muito, né? E foi a pessoa que deu essa abertura, né, para eu vir para cá, e pensando em 4D, né, porque elas ali, digamos, cobraram um valor mais acessível para eu ficar no quarto e tal, e se não fosse por esse acolhimento delas, talvez eu nem tivesse vindo para cá, nem estaria acontecendo tudo isso que está acontecendo, né? E eu acho que quando a gente se une mesmo, sabe, Jimmy, com as pessoas que assim compreendem, né, os nossos pensamentos, nossos valores, né, e dá força para gente, eu acho que aí a gente consegue, sabe, ter mais assim firmeza de falar o que eu vou falar, o que eu vou fazer, como que eu vou agir, tipo. E aí a gente expande, né? A gente abre os nossos horizontes sem ter medo, né? Porque o medo, ele realmente ele é paralisante, né? E é o que a mídia quer, é o que o sistema, né? Quando a gente fala o sistema, é a Matrix, né? Que a gente está inserida, né? Então, a gente sabe, né? Que a gente está indo contra, né? Muita coisa. Mas eu acho que se expor e ter essa, assim, imagem na internet, né, dessa luta, assim, né, bem explícita, eu acho importante, porque demonstra que realmente, assim, a gente existe, né? Eu acho que
dizer assim que, né, estamos aqui, né, e não estamos calados, né, tá todo mundo vendo o que está acontecendo, ninguém está dormindo, né. É isso, né? Então, eu acho que assim, eu espero, né, que você aí tenha força mesmo, né, para cuidar do seu pai, assim, na maior alegria que você puder dar para ele. A gente sabe, né, é uma doença super complicada, né? Tenho casos aí na família, próximos e tal, de pessoas, né, que tiveram, que têm, inclusive. Não é fácil, né? Não sei o estágio também que seu pai se encontra, mas eu acho que, assim, sempre a gente levar de forma leve, né, tentar, né, trazer o máximo de alegria, talvez, né, para os dias dele, assim, é importante, né. Sim. Aline, você me deixou com vontade de tocar no assunto com você sobre poesia. Aí falar sobre a diferença, principalmente de cultura e tudo mais, porque já me veio também a vivência que eu tive em Montevidéu. Eu tive vontade de falar sobre várias coisas, mas o nosso tempo voou. Foi. Então, provavelmente a gente faz uma parte 2 mais para frente. Tá certo. Tá? E vamos nessa. para a gente finalizar, quero que você fale sobre suas redes, sobre os seus trabalhos, e aí, inclusive, a gente coloca depois, né, os contatos aí para Instagram, para... Sim, sim. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Eu, então, tô aí nessa fase, digamos, super poética da vida, né? E, bom, o que eu posso dizer é assim, eu tô realmente iniciando, né, assim, esse despertar da poesia, né? Inclusive fiz a primeira live, né, aqui em Florianópolis. Assim, pretendo, né, assim, fazer um livreto com todas as poesias que eu declamei ali. Estou nesse processo, né, de montagem, digamos, né, desse livreto e tal, e eu quero muito disponibilizar isso quanto antes, né. Então, assim, para mim está sendo uma transição mesmo, né, então... e eu vejo que, assim, as pessoas me fortaleceram muito, né, na primeira live, que eu até sugeri das pessoas um chapéu virtual, né, e coloquei lá o meu e-mail, né, que é o Pix. Então, assim, apesar de tudo, né, tipo, né, dessa dificuldade que a gente está vivendo, eu consegui, assim, um valor até razoável, né, e foi bem bacana, assim. Então, eu acho que para quem quiser, então, me seguir, pode ir lá no Instagram, a Godoy Poeta, e provavelmente, assim, eu quero fazer lives, assim, mensalmente, né, e realmente monetizar, né, essas lives, e por enquanto eu tenho pensado nisso e nesses livretos, né, e de repente, digamos, espalhar essa palavra, né, do afrofuturismo, espalhar essa palavra poética, né, aí para o mundo, né, e, enfim, nesse momento, o que eu tenho pensado mais em como eu posso, digamos, ajudar o mundo é dessa maneira, de e eu queria agradecer muito, assim, meu, por ter sido convidada. Eu acho que, meu, foi um papo super leve, conforme você tinha falado mesmo, que ia ser um bate-papo, acho que foi, né? Assim, conseguimos realizar esse feito, né? E eu falo muito, peço até desculpas, porque Imagina, isso aqui é bom. eu sou uma pessoa, assim, que, nossa, é muito falante mesmo, mas eu só quero agradecer mesmo de coração, assim, pelo reconhecimento, né? Assim, sou muito grata mesmo aí a você e pela nossa conexão, né? Sim, sim. Inclusive, se eu for para Santa Catarina, eu te aviso para a gente tomar um café junto. Com certeza. Venha para cá, venha me visitar.
será super bem-vindo. Tem com certeza lugar para você aqui e você vai amar, tenho certeza. Apesar de ter 1,85, eu caibo em qualquer lugar, encolhido, qualquer lugar. Sim, sim, sim. Não, sem brincadeira, assim, quando você né, puder, tiver um tempo, venha para cá, sim, e será super, super bem-vindo mesmo. Certo. Bom, gente, obrigado por acompanhar mais esse episódio. Até semana que vem. Beijos, tchau. Tchau! Lá fora ainda chove. Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore.